Bom, como a gente pode imaginar, né, como todo o objetivo dessa febre da Covid era bater em Bolsonaro, evidentemente, agora que Bolsonaro não é mais presidente, a tendência é que os números fiquem cada vez mais esparsos, ninguém mais fale muito sobre isso e coisa e tal, né? Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente noticiou que o tal do consórcio da imprensa iria parar de divulgar os números da Covid, porque não sei o que lá, para quê, né? Agora que a gente já tirou o Bolsonaro mesmo, é para isso que existiu o consórcio de imprensa, para que vai ficar divulgando o número da Covid, né? E agora também a gente tem a informação que o Ministério da Saúde também vai deixar de divulgar os dados diários da Covid-19 no dia 3 de março agora. Ou seja, depois de feito o trabalho, feito o que eles queriam, que era tirar Bolsonaro, agora eles vão parar de botar medo na população com relação à Covid, né? Ou seja, vai continuar sendo divulgados os mortos por Covid a cada semana, não mais diariamente, como era feito antes. O problema que esse pessoal esquece de avisar é que o número de mortes na Covid continua bastante alto, né? Assim, lógico, não está como nos picos da doença lá atrás, mas ele fez um platô agora que parece que não acaba. E daí já é a questão de se perguntar quantas mil mortes configura genocídio? Porque se você fizer a conta, olha só, aqui no dia 31 de dezembro, o Brasil tinha 693,8 mil mortes no total, segundo o Ministério da Fazenda. Então esse aqui foi o último ano do governo Bolsonaro, o último dia do governo Bolsonaro. Essas aqui foram todas as mortes que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Um número muito grande, né? Só que, se você vier agora, no dia 23 de fevereiro de 2023, o total são 698.834 vítimas da doença. Subtraindo um número do outro, a gente chega à conclusão de que nesses 2 primeiros meses aqui de 2023, morreram 4.881 pessoas de Covid. É um número muito grande. Por que o Lula não faz nada? O Lula está sendo omisso, poxa, não é isso que acusavam o Bolsonaro, que as pessoas estavam morrendo de Covid e o Bolsonaro não fazia nada? Cadê o Lula para resolver o problema da Covid? Como é que ele vai fazer para acabar com esse número aí? Ó? 5 mil pessoas. 5 mil pessoas não é pouca gente, não. Olha só, fiz uma pesquisa aqui de cidades no Brasil com menos de 5 mil habitantes. Existem 158 cidades no Brasil com menos de 5 mil habitantes. Feliz Deserto em Alagoas, Mar Vermelho em Alagoas, aqui dá a gente puxar aqui, ó, um monte de cidadezinha. Ou seja, é como se o Lula tivesse chegado nessa cidade e matado todo mundo. Foi o que ele fez esse ano. Não é? Se essa é a lógica de culpar Bolsonaro de genocídio por conta da Covid, por que essa lógica não se aplica agora a Lula? Porque 5 mil pessoas, matar 5 mil pessoas, já é um genocídio. O Lula falou que ia resolver o problema da Covid, e aí, cadê? Cadê a solução desse problema? Continua morrendo todo dia gente pela Covid. E agora, curiosamente, a imprensa não reclama, não fala mais de genocídio das pessoas, do absurdo de responsabilidade do presidente sobre a morte das Covid, do pessoal que morreu de Covid e coisa e tal. Ué, o que mudou? Qual é a diferença, né? Morreu tanta gente quanto no Bolsonaro. É verdade, a maior parte foi no governo Bolsonaro. Por quê? Porque foi a parte mais aguda da pandemia. O Lula está pegando a rabeira da pandemia. Ele não é culpado por essas mortes também, não? Se ele não é culpado por essas mortes, o Bolsonaro também não é. A doença é uma doença que mata. Infelizmente mata. É aquilo que a gente falou. Ninguém tinha respostas para a doença. E a linha de ação que o Bolsonaro colocou no governo dele era muito mais acertada do que a linha de ação que os governadores e prefeitos e o STF quiseram implementar e acabaram implementando, impondo no final das contas. Lockdown e coisa e tal, sem nenhuma lógica isso, sem nenhuma necessidade, sem nenhum motivo, sem nenhuma redução de fato no número de mortes, né? E aí você vê esse tipo de coisa. Olha só a quantidade de cidades aqui no Brasil que teriam sido exterminadas pelo Lula nesses 2 primeiros meses aqui do Brasil. 5 mil pessoas morreram por culpa do Lula. Essa é a visão que tem que sair, porque, né, afinal, se era por culpa de Bolsonaro que morriam as pessoas na pandemia no governo do Bolsonaro, agora é por culpa do Lula também, já tem 5 mil. Mal começou o governo do Lula. Vamos ver quantas vão morrer ainda, apesar de ninguém mais agora falar, né? Não tem mais notícia, não sai mais no Jornal Nacional. Jornal Nacional, até um tempo atrás, todo dia o cara falava ali do lado, tinha um númerozinho de mortes e coisa e tal, e quantos doentes, e não sei o que lá, e o cara falando que absurdo, pandemia e não sei o que lá. Agora já não falam mais nada, né? Nem divulgam mais os dados de morte diariamente da Covid. Pois é,
Vamos aceitar essa hipocrisia por quanto tempo? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.